Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para a década de 60 no Brasil, que foi um período singular na história do país, uma era em que as cores vibrantes da cultura se misturaram com as sombras da política e da resistência. Neste capítulo da história do Brasil, vamos abordar a ascensão e queda de governos, a inauguração da nossa capital e o nascimento de movimentos culturais que são presentes até os dias de hoje e o corajoso enfrentamento de uma sociedade que buscava mudança e justiça. Os anos 60 foram um turbilhão de acontecimentos que moldaram o nosso Brasil. Fica comigo até o final do vídeo que vamos rever fotos interessantes desses acontecimentos. O golpe militar de 1964. O Brasil estava em um cenário de intensa polarização política e tensões crescentes. Os militares insatisfeitos com o governo de João Goulart alegaram ameaças à ordem e à estabilidade, culminando na deposição do presidente democraticamente eleito. O golpe militar de 1964 teve o apoio de setores da sociedade civil, como os empresários e a parte da classe média, que temiam a influência comunista no país. Com o golpe, o Brasil entrou em um período de autoritarismo militar que perduraria por mais de 2 décadas. As instituições democráticas foram subvertidas, o Congresso Nacional teve suas funções limitadas e o país passou a ser governado por decretos e atos institucionais. A censura à imprensa tornou-se comum e a liberdade de expressão foi drasticamente restringida. A ditadura militar também deu início a um período de repressão política, com a perseguição de opositores e a prática de tortura. Muitos brasileiros foram forçados a viver no exílio, longe de suas famílias e do país que amavam. A democracia, um valor fundamental da sociedade brasileira, foi suspensa durante esse período sombrio. As eleições diretas para presidente foram interrompidas e os líderes militares governaram de maneira autoritária. Somente em 1985, após anos de resistência popular e pressão internacional, o Brasil finalmente conseguiu recuperar sua democracia e seguir em direção a um futuro marcado pela liberdade e pelo desafio da construção de uma sociedade mais justa. A efervescência cultural e a Tropicália. No cenário efervescente dos anos 60 no Brasil, um movimento cultural ousado e revolucionário estava prestes a surgir, lançando uma nova explosão de cores e sons que desafiaria as convenções estabelecidas. A Tropicália nasceu da mente brilhante de jovens artistas, músicos e intelectuais que estavam ansiosos por transcender barreiras e criar algo verdadeiramente inovador. Misturando elementos da cultura brasileira com influências estrangeiras, como o rock, o samba, a psicodelia e a cultura pop, a Tropicália se tornou um grito de liberdade artística em uma celebração da diversidade cultural. Na música, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e outros pioneiros da Tropicália começaram a experimentar novos sons e letras provocativas. Suas músicas incorporaram guitarras elétricas, batidas psicodélicas e letras que abordavam questões sociais e políticas, desafiando as normas estabelecidas pela indústria musical tradicional. A Tropicália não se limitou apenas à música. Ela influenciou a literatura, o cinema e as artes plásticas, abrindo caminho para a fusão de diferentes formas de expressão artísticas. Suas manifestações eram um reflexo da época, quando o Brasil estava em ebulição política e social devido à ditadura militar e à resistência popular. Esse movimento cultural mostrou ao mundo que o Brasil não estava apenas pronto para enfrentar desafios culturais, mas também para liderar uma revolução artística que ecoaria através de décadas. A nova capital do Brasil, inaugurada em 1960. No coração do Brasil, um ambicioso projeto estava prestes a dar vida a uma nova capital, marcando um capítulo monumental na história do país. Em 1960, Brasília emergiu como um símbolo de modernidade e progresso, inaugurando uma era de mudanças radicais na paisagem brasileira. Até então, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas o governo brasileiro decidiu mudar a capital para o interior do país, buscando promover o desenvolvimento das regiões centrais e descongestionar as cidades litorâneas superpovoadas. Esse audacioso plano urbanístico e arquitetônico deu origem a Brasília, uma cidade que nasceu do sonho de transformar o Cerrado brasileiro em um centro político e administrativo de renome. O célebre arquiteto Oscar Niemeyer e urbanista Lúcio Costa
foram visionários por trás do projeto de Brasília. Com seu design arrojado e futurista, a cidade foi planejada em forma de avião, com amplas avenidas, prédios governamentais inovadores e espaços públicos deslumbrantes. As construções icônicas como o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília destacaram-se não apenas por sua estética única, mas também por seu simbolismo. Em 21 de abril de 1960, a visão de Niemeyer e Costa se tornou realidade quando Brasília foi oficialmente inaugurada como a nova capital do Brasil. A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, que desempenhou um papel fundamental na realização desse ambicioso projeto. A construção de Brasília foi um feito extraordinário de engenharia e urbanismo, atraindo trabalhadores de todo o país para colaborar na criação dessa cidade única. Brasília não apenas mudou a paisagem geográfica do Brasil, mas também abriu portas para uma nova era de desenvolvimento e modernização. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ficar até o final. Peço que ajudem o canal, inscrevam-se e deixem um like. E comentem sugestões para os próximos vídeos.